Você já viu aqueles enormes aviões estacionados em um canto do aeroporto e se perguntou o que vai acontecer com eles? Aviões que, há anos, cruzavam oceanos cheios de passageiros e agora parecem fantasmas do passado. Eles apodrecem lentamente sob o sol? São abandonados? Ou escondem uma segunda vida que pouquíssimos conhecem? Bem-vindo ao Aerocéu, o canal onde exploramos os segredos mais bem guardados da aviação moderna. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você olha para um avião antigo. Quando um avião deixa de voar, ele não desaparece. Na verdade, é justamente aí que começa a sua história mais fascinante. E acredite, nem todos os finais são tristes. Alguns são até mais lucrativos do que quando voavam. Um Boeing 747, por exemplo, custa mais de US 400 milhões novo. Um Airbus A380 pode ultrapassar US 450 milhões. Essas máquinas são verdadeiras obras-primas da engenharia, capazes de transportar centenas de pessoas, voar a quase 1000 km por hora e resistir por 3 décadas em serviço. Mas, como tudo na vida, também tem prazo de validade. Cada companhia aérea decide o destino de seus aviões com base num cálculo frio e matemático: manter ou substituir. Quando o custo de manutenção, combustível e certificações supera a rentabilidade, o avião passa a uma nova categoria: ativo não produtivo. Em outras palavras, já não compensa mantê-lo voando. E o que se faz com uma máquina de 200 toneladas que já não pode ser usada comercialmente? Bem, aqui começa o negócio oculto que quase ninguém conhece. A primeira opção e a mais comum é a conversão para cargueiro. É como quando uma pessoa se aposenta, mas continua trabalhando meio período. Removem-se os assentos, as cozinhas, os banheiros e os sistemas de entretenimento. O piso é reforçado. Instalam-se enormes portas de carga, e tudo é otimizado para suportar toneladas de mercadoria. Um exemplo perfeito é o lendário Boeing 747. Durante décadas, foi o rei dos céus, o avião dos sonhos de milhões de viajantes. Mas hoje, a maioria desses gigantes já não leva passageiros, transporta seus pacotes da Amazon ou seus iPhones vindos da China. Companhias especializadas como Atlas Air, Cargolux ou Kalita Air operam frotas inteiras desses veteranos convertidos. De fato, durante a pandemia, a demanda por carga aérea cresceu tanto que centenas de aviões de passageiros foram transformados em cargueiros temporários em questão de semanas. Alguns chegaram a voar com as caixas amarradas nos assentos. Mas aqui vem o mais curioso. Em muitos casos, um avião aposentado pode valer mais desmontado do que inteiro. Sim, você ouviu bem. O negócio do desmonte aeronáutico movimenta bilhões de dólares por ano. Empresas como GA Telesis ou Airali compram aviões antigos apenas para desmontá-los e vender suas peças separadamente. Um único motor de um Boeing 767 pode custar mais de US 24 milhões. Os sistemas de aviônica, trens de pouso, telas, assentos de primeira classe e até os lavatórios são revendidos no mercado secundário. Pense assim: comprar um avião para desmontar é como comprar uma Ferrari usada só para vender o motor, os freios e as rodas. Às vezes, o valor somado das peças supera e muito o preço do avião completo. E não para por aí. Algumas peças recicladas voltam a voar, mas em outros aviões. Motores recondicionados podem ser instalados em modelos mais novos. As telas vão para simuladores de voo. E até janelas e fuselagens são usadas em treinamentos de mecânicos ou bombeiros de aeroporto. Nada se desperdiça. Cada componente ganha uma segunda chance. No entanto, nem todos os aviões têm tanta sorte. Muitos acabam nos chamados cemitérios de aviões. Talvez você já tenha visto fotos, desertos infinitos, cheios de fuselagens alinhadas, asas enferrujadas e cabines cobertas de poeira. Mas atenção, o nome engana. Eles não são cemitérios no sentido literal, mas sim centros de armazenamento e preservação. O mais famoso é o de Mojave, na Califórnia, onde centenas de aviões descansam sob o sol. O clima seco e sem umidade é perfeito para conservá-los. Ali, cada avião é cuidadosamente selado. Os motores são cobertos e os sistemas preservados com óleos especiais. Alguns ficam em armazenamento ativo, prontos para voltar a voar se surgir uma oportunidade. Outros estão em armazenamento profundo, basicamente hibernando até que alguém decida seu destino final. Também existem outros lugares lendários: Victorville, Roswell ou o gigantesco Amargue.
mais conhecido como The Boneyard, em Tucson, Arizona. Lá repousam mais de 4.000 aviões militares e comerciais. Um limbo aéreo onde o passado e o futuro se cruzam. Alguns voltarão a cortar o céu. Outros serão canibalizados. E uns poucos viverão uma transformação tão incrível que custa acreditar. Porque sim, há aviões que nunca deixam de voar. Só mudam de nacionalidade. Um Airbus A320, que já não atende aos padrões da Lufthansa ou Emirates, pode continuar operando perfeitamente em companhias menores da África, Ásia ou América Latina, onde as regulações são diferentes e os custos operacionais são mais baixos. É uma espécie de reencarnação aérea. O mesmo avião, nova bandeira, novo destino. Mas o que você está prestes a descobrir vai além do técnico. Alguns desses aviões antigos renascem de formas tão inesperadas que parecem saídas de um filme de ficção científica. De hotéis de luxo a restaurantes no ar. Literalmente. Fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar as transformações mais incríveis dos aviões que o mundo deixou de voar. E garanto que algumas delas vão te deixar sem palavras. Imagine isto. Você está jantando no que um dia foi a cabine de primeira classe de um Boeing 747, onde antes se servia champanhe a 10.000 metros de altura, agora há mesas, luzes aconchegantes e música ambiente. O rugido dos motores foi substituído por conversas, risos e taças que se chocam. Parece surreal, não é? Pois não é. Isso existe e é apenas uma das muitas segundas vidas que um avião comercial pode ter. Os aviões que já não voam nem sempre acabam esquecidos ou desmontados. Muitos se transformam em espaços únicos, luxuosos e criativos. E por trás de cada um há uma história fascinante. Um dos exemplos mais conhecidos é o Jumbo Stay Hotel, em Estocolmo, Suécia. Um Boeing 747 aposentado que foi convertido em um hotel completo. Suas cabines viraram quartos. O antigo cockpit agora é uma suíte de luxo com vista para o aeroporto. E a antiga área da classe executiva funciona como um bar aéreo, onde os hóspedes podem brindar a poucos metros do solo, mas com a mesma sensação de exclusividade de quando estavam a bordo. O curioso é que não foi um projeto turístico qualquer. Esse avião ficou anos parado no aeroporto de Arlanda, e quando parecia condenado ao esquecimento, um empresário viu uma oportunidade: transformá-lo no primeiro hotel fixo, dentro de um avião comercial real. Hoje, o Jumbo Stay é uma das atrações mais populares da Suécia. Mas isso é só o começo. Na Califórnia, o arquiteto David Hertz levou a ideia ainda mais longe. Ele comprou um velho Boeing 747 e usou suas asas e fuselagem para construir uma mansão com vista para o Oceano Pacífico. As asas viraram o teto curvo da casa e a fuselagem foi transformada em quartos de design futurista. Vista do alto, a residência parece uma espaçonave pousada sobre uma colina. É, literalmente, um avião convertido em arquitetura. E se isso já parece extravagante, espere o que vem a seguir. Na Nova Zelândia, um casal comprou um Boeing 727 aposentado por US 100.000. Transportaram a aeronave para seu terreno no meio da floresta, reformaram o interior com madeira, encanamento e elétrica modernos, e o transformaram em sua casa permanente. Vivem cercados por natureza, com as janelas redondas do avião se abrindo para as árvores. A cozinha fica onde antes era a área de serviço da tripulação, e o quarto, bem no antigo cockpit. Literalmente, eles dormem na cabine do piloto. Esse fenômeno cresceu tanto que já existem comunidades inteiras dedicadas a comprar e transformar aviões aposentados. Alguns viram cafeterias, outros, boates e até escolas. Na Índia, por exemplo, o Hawaii Ada, um Airbus A320, foi convertido em um restaurante de luxo. Os clientes entram por uma passarela como se estivessem embarcando, e uma tripulação real os recebe vestida como comissários. O interior preserva a forma da fuselagem, e cada mesa fica ao lado de uma janela original. A sensação de viajar sem sair do lugar é tão forte que o local vive lotado. Na Costa Rica, um Boeing 727 foi transformado em uma suíte de hotel suspensa entre árvores na floresta tropical. Pelas janelas, vêem-se macacos, aves e o mar do Caribe ao fundo. Uma experiência que mistura luxo, aventura e sustentabilidade. Nos Estados Unidos, um clássico DC-9 virou uma boate chamada The Spirit of 76, com luzes de LED,
cabine transformada em DJ booth e pista de dança dentro da fuselagem. Outra joia é o Cosmic Muffin, um antigo hidroavião Martin 404 convertido em iate navegável, que flutua pelos lagos da Flórida. Percebe para onde estamos indo? Os aviões, mesmo quando deixam de voar, continuam conectando mundos. Já não transportam pessoas, mas inspiram, ensinam e criam experiências únicas. E o mais incrível é que essa tendência cresce rapidamente. Hoje, há designers que compram seções de asas ou janelas para transformá-las em móveis de luxo. Mesas feitas com partes de motores, sofás estofados com couro de assentos executivos e luminárias fabricadas com peças de turbina. Cada peça tem história. E compradores pagam fortunas para ter um pedaço de avião em casa. A pergunta é: por que existe tanta fascinação por reaproveitar aviões? A resposta tem a ver com o que eles representam. Durante décadas, foram símbolos de liberdade, tecnologia e progresso. E, quando se aposentam, deixam um vazio emocional. Transformá-los em algo novo é, de certa forma, manter viva a sensação de voar. Mas nem todos os aviões têm um final tão glamuroso ou poético. Alguns acabam esquecidos, parados em aeroportos remotos, sem comprador, sem destino, esperando que alguém decida o que fazer. E aí começa uma história bem diferente. A seguir, no Aerocéu, eu vou te levar aos maiores e mais misteriosos cemitérios de aviões do planeta. Lugares onde o tempo para, onde gigantes de metal descansam sob o sol e onde, às vezes, voltamos a despertá-los. Imagine uma extensão infinita de deserto. O ar é seco, o silêncio absoluto. Só se ouve o vento arrastando areia e o estalo metálico de fuselagens que há anos deixaram de voar. À sua frente, uma fileira interminável de gigantes prateados. Boeing, Airbus, McDonnell Douglas. Milhares de toneladas de história alinhadas sob o sol, esperando seu destino. Bem-vindo ao último lar dos aviões. E embora o termo cemitério soe triste, a realidade é muito mais interessante do que parece. Os chamados Airplane Boneyards não são lixões. São instalações de armazenamento e preservação, onde os aviões descansam temporariamente até que o mercado ou seus donos decidam o que fazer. O mais famoso do mundo fica em Tucson, Arizona, e é conhecido como a Marg Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Ali se estendem mais de 10 quadrado-quilômetros de deserto, com mais de 4.000 aeronaves militares e civis. De caças da Guerra Fria a jumbos de passageiros, todos organizados por tipo, tamanho e estado. Alguns estão totalmente selados com tinta branca refletiva para proteger a fuselagem do sol. Outros têm os motores cobertos e as janelas tapadas para evitar corrosão. Mas nem todos os cemitérios são militares. Os aviões comerciais também têm seus próprios paraísos secos. Mojave, Victorville, Roswell, Teruel. Nomes que soam desérticos porque de fato são. E esse é o segredo. Clima seco é o melhor aliado dos aviões. Em lugares sem umidade e sem chuvas, o metal não oxida, e os sistemas internos se conservam quase intactos por anos. Por exemplo, o aeroporto de Teruel, na Espanha, virou um dos maiores centros de armazenamento da Europa. Lá repousam dezenas de Airbus A320, A340 e Boeing 737 à espera de uma segunda chance. Durante a pandemia, esse lugar lotou como nunca. Mais de 150 aviões estacionados, silenciosos, enfileirados, com seus logotipos ainda visíveis, um museu improvisado do transporte aéreo moderno. Mas poucos sabem que nem todos esses aviões estão mortos. Muitos estão em armazenamento ativo. De tempos em tempos, ligam-se os motores, movem-se as rodas, recircula-se o óleo e atualiza-se a aviônica. Tudo para que, se amanhã surgir uma nova companhia interessada, o avião possa voltar a voar em semanas. Outros, por sua vez, estão em armazenamento profundo, uma espécie de hibernação tecnológica. As portas são seladas, os fluidos drenados e as peças valiosas desmontadas e guardadas à parte. Se o mercado não melhorar ou a demanda cair, esse avião será desmontado por completo. E aqui vai uma história surpreendente. Nos últimos 20 anos, dezenas de companhias pequenas da África, Ásia e América Latina reviveram aviões que as grandes descartaram. Por exemplo, um Airbus A320 aposentado pela Lufthansa pode voar perfeitamente outros 10 anos em Camarões ou no Paraguai. Lá, as regras são menos rígidas e o custo operacional mais baixo. É, literalmente, uma segunda vida com outro nome e outra bandeira.
Se você avançar pelos corredores desses desertos metálicos, vai encontrar cenas quase poéticas. Aviões de épocas diferentes, com seus nomes ainda pintados, alguns com os logotipos desbotados de companhias que já nem existem. Cada fuselagem é uma memória congelada de outra era da aviação. Há jumbos da Pan Am, DC-10 da Swissair, Boeing 727 com a pintura original da TWA, e até restos de Concorde em centros de conservação. Caminhar entre eles é como visitar um museu a céu aberto, onde cada sombra conta uma história. E, embora pareça desperdício, muitos desses aviões continuam úteis. Engenheiros e mecânicos os utilizam para treinamento. Bombeiros de aeroporto praticam resgates e simulações de incêndio. Escolas de aviação os convertem em salas de aula, onde futuros técnicos aprendem cada canto de uma aeronave real. Mas há uma razão ainda mais forte para a existência desses lugares: o negócio da reciclagem aeronáutica. Cada avião contém toneladas de alumínio, titânio, aço e componentes eletrônicos valiosos. Hoje, até 90% de um avião moderno pode ser reciclado. A fuselagem é cortada, fundida e reutilizada. Cabos são desmontados para extrair cobre. Assentos são revendidos. Até as janelas viram molduras ou decoração. Empresas como Aircraft Recycling International ou Tarmac Aerosave são especializadas nisso. Em Teruel, por exemplo, a Airbus colabora diretamente com o processo, garantindo que cada parte tenha um destino responsável. E aqui vai um dado de cair o queixo. Um único Airbus A320 pode gerar mais de 77 toneladas de alumínio reciclável, 11 toneladas de aço e 3 toneladas de outros materiais reutilizáveis. Ou seja, um avião pode morrer, mas seus restos dão vida a muitos outros. Ainda assim, nem todos têm a mesma sorte. Alguns aviões ficam abandonados em aeroportos esquecidos, sem dono, sem documentos, sem propósito. E os casos mais estranhos parecem filme. Em 2015, 3 Boeing 747 apareceram misteriosamente abandonados no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. Ninguém sabia de quem eram. As autoridades publicaram avisos nos jornais pedindo que os donos aparecessem. Ninguém apareceu. No fim, os aviões foram leiloados e desmontados. No Sudão, um velho Airbus A300 está há mais de uma década estacionado no aeroporto de Khartoum, enferrujando lentamente sob o calor africano. Ninguém reclama a propriedade, mas ele virou atração turística improvisada. As pessoas vão tirar fotos diante dele, sem imaginar que um dia cruzou os céus da Europa. Tudo isso mostra algo incrível. Por mais que um avião pareça abandonado, ele nunca está realmente morto. Sempre há alguém que pode dar um novo propósito. E agora, eu vou te mostrar os usos mais surpreendentes, criativos e até insólitos que já deram aos aviões que o mundo deixou de voar. De casas futuristas e salas de aula, a limusines com asas. Sim, você leu certo. Aviões transformados em limusines. Fique comigo, porque o que vem agora é tão incrível que vai fazer você nunca mais olhar um avião velho do mesmo jeito. Até agora vimos como aviões antigos podem virar cargueiros, hotéis ou gigantes silenciosos do deserto. Mas o que você vai descobrir agora vai muito além. Porque alguns desses aviões abandonados encontraram nova vida nos lugares mais inesperados do planeta. E suas histórias vão te deixar sem palavras. Comecemos por um dos casos mais curiosos, o Limojet. Um engenheiro americano decidiu transformar um velho Learjet em uma limusine totalmente funcional. Sim, uma limusine com asas. Ele cortou a fuselagem, adaptou-a a um chassi de ônibus e manteve o design original do avião. Tem luzes de cabine, turbinas decorativas, janelas ovais e até uma porta de embarque que se abre como num jato real. Hoje circula legalmente pelas estradas dos Estados Unidos e pode ser alugada para casamentos ou eventos de luxo. Imagine chegar à sua formatura num avião sobre rodas. Outro caso fascinante é o do engenheiro aposentado Bruce Campbell, no Oregon. Ele comprou um Boeing 727, aposentado por US 100.000, e o instalou no meio de uma floresta. Limpou, restaurou e o transformou em sua casa permanente. Vive literalmente dentro da fuselagem, entre árvores, com painéis solares nas asas e um laboratório improvisado onde foi a cabine de comando. Para ele, não é excentricidade. É uma homenagem à engenharia que levou a humanidade aos céus.
E ele não está sozinho. Na Inglaterra, uma escola primária comprou um BAC 111 aposentado e o transformou em sala de aula interativa. As crianças têm aula dentro do avião, aprendendo ciências, física e tecnologia entre botões e comandos reais da cabine. Há quem diga que é a melhor sala de aula do mundo. As universidades também aderiram. Na Escócia, Espanha e Canadá, aviões aposentados são usados como treinadores técnicos para futuros mecânicos e pilotos. Suas fuselagens servem para praticar manutenção, inspeções e até evacuações de emergência. Assim, mesmo sem voar, continuam educando quem vai fazer os próximos voarem. E há destinos ainda mais curiosos. Alguns aviões viram museus privados. Um empresário na França transformou um antigo Concorde em sala de eventos corporativos. No Japão, um velho decoito serve como cafeteria retrô, onde os visitantes tomam café entre painéis originais dos anos 70. Há também quem veja nos aviões uma oportunidade artística. Designers do mundo todo compram asas, janelas e motores para criar móveis, esculturas e objetos de decoração. Uma mesa de jantar feita com a asa de um Boeing.